Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Gostaríamos de reforçar também a nossa gratidão aos irmãos que têm contribuído, têm ofertado. Nós estamos com um banner bem reformado ali na frente. E isso é motivo de alegria para nós, ver a fidelidade e entendimento dos irmãos. E que toda oferta, todo recurso, ele é utilizado justamente para honrar o Senhor e de forma voluntária, partindo de uma orientação bíblica. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Esther, deixem as suas Bíblias abertas. Uma dica para quem tiver dificuldade, de repente, de achar o livro de Esther: se você tiver a facilidade de localizar Jó, então é um livro antes. Se você tiver facilidade de consultar os Salmos, 2 livros anteriores, você chega no livro de Esther. Por enquanto, só deixem as Bíblias abertas. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução e depois nós faremos a leitura do texto. Irmãos, eu acredito que todos aqui, dentro da sua rotina, dentro do cotidiano, sempre, de alguma forma, é confrontado por 2 visões. Nessa manhã eu vou falar muito sobre a visão do chão e a visão do alto. E o que eu quero dizer com essas 2 visões? A visão do chão, irmãos, é quando enxergamos aquilo que se passa no mundo, principalmente esse mundo marcado pela presença do pecado, quebrado pelo pecado, as circunstâncias que muitas vezes nos envolvem, as notícias, os desafios do dia a dia, as dificuldades. Essa é a nossa visão do chão. E às vezes a gente é tomado de espanto. Nós vemos, como foi mencionado aqui de manhã, o nível de violência crescendo, sofrimento. Vemos pessoas parecendo peças na mão de poderosos. Só basta ele tomar uma decisão e a vida daquela pessoa modifica do dia para a noite. No nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, aquele que é fraudulento ou apresenta uma falha de caráter é promovido. E você que trabalha corretamente, faz tudo certinho, é esquecido. Às vezes vemos pessoas que trabalham de forma honesta e árdua, mas não conseguem fazer o seu primeiro milhão. Outras pessoas conseguem um atalho, às vezes redes sociais. De alguma forma, toda a monetização faz com que elas consigam enriquecer de uma forma surpreendente. Você até é promovido, mas às vezes no outro dia recebe a notícia de um luto da sua família, ou é surpreendido por algum diagnóstico em seguida. Você passa por um processo de luto, pensa, bem, agora vou voltar ao trabalho e a vida segue. E de repente você recebe a notícia de que alguém com um carro desgovernado acertou seu carro no estacionamento do trabalho. Essa é a visão do chão. São aquelas circunstâncias, aqueles momentos totalmente inesperados. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes o nosso sentimento, olhando desse ponto de vista humano, é de que as peças, elas não se encaixam para nós. Parece que as coisas não fazem tanto sentido. Em contrapartida, por sermos cristãos, nós reconhecemos a nossa necessidade de ter uma visão do alto. E o que eu quero dizer com visão do alto? Por mais que tudo isso não faça sentido para nós, por mais desastrosos que sejam os dias ou os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a Bíblia fala sobre um Deus que governa e dirige todas as coisas. E de um Deus que converge e dirige tudo para Cristo, para nos dar esperança.
E nessa manhã, nós vamos lidar com um livro que fala justamente dessas duas visões. Se os irmãos se lembrarem da história de Jó, o tempo todo Jó só tem a visão de baixo, a visão do chão. Em nenhum momento Deus fala, olha, eu tive uma conversa com o inimigo, e ele falou que queria fazer isso, falou isso de você. Em nenhum momento Jó ficou sabendo dessa conversa. Mas no final do livro nós temos a visão do alto, Deus dirigindo e governando Jó em meio ao sofrimento. E nesta manhã nós falaremos de Esther. É um livro, irmãos, que se você der esse livro na mão de um novelista, ele vai fazer uma excelente adaptação. Mas a Bíblia, ela é um livro tão incrível que não existem adaptações. Os escritores bíblicos, eles mostram o que realmente acontece. Existe tanto a feiura do pecado e de coisas duvidosas para nós, mas também existe a intervenção de Deus. Por isso que o livro de Esther pode ser um livro também, não tanto romântico, como as novelas mostram para nós. Pode ser um livro extremamente perturbador, que é justamente o que aconteceu comigo. O livro de Esther não menciona o nome de Deus. O livro de Esther tem um casamento um pouco estranho, porque nós sabemos que todo casamento precisa ser feito dentro da aliança de Deus, mas tem uma rainha judia que casa com um rei pagão. No final do livro, você tem judeus, trazendo para os nossos dias, para a linguagem dos nossos dias, você tem crentes reunidos em um banquete, festejando a morte dos seus inimigos. É algo que nos causa certa perplexidade nesse livro, e me causou bastante. Olhando para o contexto do livro de Esther, irmãos, Neemias e Esdras, que já foram as mensagens pregadas aqui, eles vão fazer parte daqueles que estão retornando do exílio babilônico e indo para Jerusalém. Eles foram libertados pelo primeiro rei persa, Ciro. Só que Ciro, ele foi liberando aos poucos alguns grupos. Essa etapa de voltar à Palestina, ela não aconteceu de uma forma única. Houve etapas. O primeiro grupo, na época de Ciro, foi liberado e liderado por Zorobabel, que se preocupou em retornar com o povo e fazer a reconstrução do templo. Passaram-se alguns anos e surgiram outros reis na Pérsia. Dario, depois Xerxes, depois Artaxerxes. O Artaxerxes foi justamente o outro rei que liberou Esdras e Neemias para a construção do templo, retomar a construção do templo e também a reconstrução da cidade. Então o foco desses livros era justamente isso: como fazer essa reforma espiritual na vida das pessoas. Só que nós não conhecemos a história de um rei que passou nessa dinastia. E o nome dele é Xerxes. E a história desse rei vai ocorrer aqui no livro de Esther. Justamente o seu relacionamento com o povo de Deus. No livro de Esther é interessante. Pelo fato de não ter o nome de Deus, o livro ele levanta um grande paradoxo para a gente, uma aparente contradição. Deus, ele pode estar presente muitas vezes quando achamos que ele está ausente. Nós olhamos aquela história e falamos, onde está Deus? Mas o tempo todo as coisas elas vão se encaixando. Parece que tudo tem um propósito no livro. E nós vamos ver isso durante a explanação. E por último, dentro do nosso contexto, existe uma técnica que é usada aqui nesse livro, que é uma espécie de inversão irônica. O que seria a inversão irônica? Você tem um momento de ascensão dos inimigos de Deus e queda do povo de Deus. De repente a história muda. Os inimigos caem e o povo de Deus ascende. Vamos ver durante esse livro o herói virando vilão. O vilão, a gente não sabe se é um anti-herói, enfim. É um livro muito interessante. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos agora, aqueles que puderem se colocar em pé,
Vamos realizar a leitura do capítulo 2 de Esther. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe acontecia. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outro lugar do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, o oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que viviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real no 10º mês, o mês de Terbete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida com ele e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou a coroa real, tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Oremos. Senhor, pedimos a tua misericórdia, o Senhor conhece, sonda os nossos corações, sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó, totalmente dependentes das tuas palavras, Senhor, para gerar vida eterna, gerar transformação. O Senhor conhece as bagunças das nossas vidas, sabe aquilo que precisa ser redimido e cremos no poder e na autoridade da tua palavra para realizar e operar
segundo a tua boa e perfeita vontade nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, o livro de Esther, ele se inicia com o momento de aparente queda do povo de Deus e a ascensão dos inimigos de Deus. Eu pretendo, de uma forma bem didática, fazer duas divisões nesse livro. Queda do povo de Deus, depois na segunda parte, a ascensão do povo de Deus. Os primeiros 5 capítulos, nós vemos muita dificuldade. Nada faz sentido. Parece que Deus não está presente. Os próximos 5 últimos livros, de repente nós vemos as coisas mudarem. As situações se encaixarem. E finalmente o povo de Deus ascender. Finalmente o povo de Deus ser um povo vitorioso. Mas as coisas começam de uma forma muito complexa. Primeira coisa, nós temos um rei totalmente extravagante, o rei Xerxes. No capítulo 1, se os irmãos observarem, o autor ele faz questão de mostrar como Xerxes gostava de exibir a sua beleza, a sua glória. Por exemplo, ele fez uma festa de 180 dias, celebração, tudo à vontade. Passou-se os 188 dias, ele estendeu essa festa para os pobres da cidade. Olhando no nível humano e atualizando para os nossos dias, você diz assim, nossa, gente boa. Rapaz realizando festa, distribuindo Coca-Cola para os mais pobres, né? Café de graça, etc. e etc. Então, sinal de prosperidade no reino, ok? E aí vemos que a intenção do autor bíblico é mostrar que, na verdade, o problema de Xerxes era a ostentação. Ele usava os recursos do império, os recursos econômicos, não para servir ao povo, mas para apontar tudo para a glória dele. Ele queria mostrar a grandeza dele. E não é diferente dos nossos dias, irmãos, porque Xerxes, ele gira em torno de um ciclo muito popular que afeta os nossos dias, que é o ciclo do dinheiro, do poder e do sexo. Como eu posso exibir e mostrar a minha grandeza para as pessoas? Primeiro, através do poder material. Através do dinheiro eu mostro como eu posso controlar as pessoas, como eu posso comprar, como eu posso exibir a minha glória, como eu posso viralizar através do dinheiro. Nós lemos um texto aqui que diz, honre ao Senhor com os recursos que Ele lhe dá. E esse rei, ele não entendeu, ele não entendia, aliás, isso. Por quê? Não havia o temor de Deus no coração dele. Por mais que o reino da Pérsia era um reino pacífico, assim como no Brasil, que nós temos a liberdade religiosa, liberdade étnica, racial, etc., etc., o reino da Pérsia era a mesma coisa, respeitava cada povo, cada cultura. Mas não deixava de ser um reino ímpio. E isso era perceptível pela a forma como esse rei ele lidar com o seu reino. Primeiro, exercendo o seu poder material. Segundo, ele é um rei caprichoso. Às vezes, Xerxes, ele dá um decreto. Daqui a pouco, ele desfaz o decreto. Daqui a pouco faz de novo o decreto corrigindo. É um rei que ele quer mostrar muita grandeza, muita autoridade. Ele quer vencer na força. Mas o autor do livro de Esther mostra como ele é um rei, muitas vezes, tolo. Porque no momento que ele quer colocar sua autoridade em cima do reino, ele segue as sugestões dos seus súditos. Toda hora alguém vai lá, sopra uma sugestão, ele obedece. Uma outra pessoa chega, dá uma sugestão, ele obedece. Então, cadê a autoridade desse rei? E isso nos mostra, irmãos, como o poder, do ponto de vista do mundo, ele é relativo e ele tem um prazo de durabilidade. Quantos reinos já passaram nesse mundo? Quantas teorias políticas já passaram entre nós e todas elas de alguma forma apresentaram falhas?
tanto que a nossa nação ainda continua do jeito em que está. Porque, afinal de contas, o poder humano, ele é fraco. Ele quer se passar por forte, mas ele é fraco. Tem um texto em Provérbios 16:32 que diz assim: é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Xerxes, ele quer mostrar a sua força. Mas a Bíblia diz que muitas vezes o poder, ele não se trata de força. Ele se trata de sabedoria. E isso vale para as lideranças dos dias atuais. Quando nós temos sintomas de poder dentro da igreja, a primeira coisa que a gente observa é o quê? É quando a igreja ela precisa ser direcionada através do ímpeto, da força, do grito. Quando, na verdade, a igreja deveria ser guiada por uma sabedoria bíblica. Todas as nossas discussões, se referindo a temas sensíveis, política, religião, etc., deveriam ser guiadas por uma orientação e sabedoria bíblicas, mas muitas vezes são mais guiadas pelos caprichos do nosso coração. De certa forma, nós somos parecidos, muitas vezes, com Xerxes. E o terceiro ciclo do rei Xerxes se dá por meio do sexo. Ora, ele está no momento de auge, de ascensão. Ele tem poder material para comprar coisas. As pessoas estão a serviço, à disposição dele. Mas como se não bastasse, Xerxes ele quer demonstrar o seu poder, a sua supremacia sobre o sexo oposto. De que forma? Ele precisa de um harém de mulheres. Uma mulher, uma esposa, não basta. Ele precisa de um harém de mulheres. E o que acontece nessa situação? Que ocasiona a oportunidade para Ester ser escolhida é justamente uma rainha chamada Vasti. E esse rei, ao invés de amá-la, ao invés de demonstrar respeito, amor sacrificial, ele simplesmente, tomado pela embriaguez, pede para chamar a rainha no meio da festa, no meio da bebedeira, e diz: eu quero exibir a rainha para todos os meus oficiais verem como ela é linda, maravilhosa e formosa. Mas Vasti se recusa a obedecer o rei. Ele quer usar ela como uma espécie de troféu, exibir como uma espécie de prêmio. No final ele se passa por tolo e até a sua autoridade é desrespeitada na frente dos oficiais. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 9, versículos 16 e 18. Eu acredito que esse texto retrata essa situação. Eclesiastes 9, 16 a 18. Salomão dizendo: por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Quantas pessoas você dá poder a elas e aquilo que foi conquistado por anos simplesmente parte ao meio, simplesmente acaba. A aquisição de toda uma família, toda uma dinastia, a construção de uma herança, tudo vai para o lixo por causa da tolice dessa pessoa. E aqui nós estamos falando desse rei especificamente. Ele perdeu o seu respeito e a sua autoridade diante dos seus súditos. Aí ele tem uma excelente ideia. Bem, a única alternativa que eu tenho agora para mostrar ainda a minha glória e o meu poder é o quê? É decretar, fazer um decreto reforçando aos homens que todas as vezes que eles chegarem em casa, eles precisam ser respeitados. Trazendo para os dias de hoje. Se a esposa estiver limpando a casa e eles entrarem, independente da condição do sapato, eles precisam entrar e pronto, sem a mulher reclamar. Esse é o meu decreto, porque tem que respeitar. Ok? Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Vasti enfureceu o rei, e o rei simplesmente tira o posto dela de rainha, e sugerido pelos seus súditos, abre
abre-se aí um recrutamento para uma nova rainha no reino. É aí que o capítulo 2 vai acrescentar não só Esther como a personagem, a protagonista aí da história, mas também Mardoqueu, que era o seu primo. O texto que nós lemos disse que Esther era órfã, porque os seus pais morreram, provavelmente durante o exílio babilônico, e Mardoqueu ficou responsável pela criação de Esther. Mas aí, irmãos, esse momento aqui da nossa devocional, precisamos interromper a leitura e fazer alguns questionamentos. Porque, primeiro, Mardoqueu era de que tribo? Benjamim. Ok. O exílio babilônico aqui acabou. A partir de Zorobabel, nós sabemos que o povo está retornando à Palestina. O foco da vida deles é o quê? A reconstrução do templo. A pergunta que não quer calar: o que eles estão fazendo ainda na Pérsia? Se Ciro liberou o povo para ter a liberdade de retornar à Palestina, o que eles estão fazendo aqui? As primeiras tribos que retornaram à Palestina, quando Ciro libertou o povo, foram as tribos de Judá e Benjamim. Quem era da tribo de Benjamim? Mardoqueu. Mas, como se não bastasse, o autor bíblico ele também mostra que o nome deles foi mudado. Por exemplo, Esther é o termo que ela recebeu. Nós não sabemos se é um termo babilônico ainda ou se é uma palavra dentro do idioma persa. Mas, de qualquer forma, não é o nome original dela. O nome judaico dela era Hadassa. E nós sabemos que todo império, irmãos, quando ele conquista uma nação, a primeira coisa que ele faz é mudar os seus costumes, mudar a sua identidade e tentar adaptar esse povo aos costumes e à identidade do povo que dominou. Mas aqui a Pérsia é um reino aparentemente democrático, até aqui o que nós estamos observando. Mas Mardoqueu ele dá uma orientação a Esther. Assim que abre a oportunidade do rei procurar uma nova rainha, Esther ela é levada ao palácio, só que Mardoqueu dá a orientação: olha, você não pode revelar a sua identidade, você não pode revelar a sua origem e a sua família. Relembrando as mensagens anteriores, nós vimos que a preocupação dos autores bíblicos de Crônicas, Reis, era o quê? Dar uma mensagem ao povo que estava no cativeiro, no sentido de fazer com que o povo, mesmo durante esses 70 anos de cativeiro, não esquecessem da sua identidade, de quem eles eram, do culto a Deus, do templo, de Moisés, da lei. Mas ao que parece aqui, irmãos, nós vemos uma situação inversa. Aparentemente, Esther e Mardoqueu representa uma grande gama de judeus que acabaram se acomodando à cultura, ao invés de rejeitá-la. Eles poderiam muito bem apresentar temas como: vamos orar pela restauração do templo. Olha só que bênção, Ciro liberou o povo para cultuar a Deus. Mas esses temas eles não aparecem aqui. Enquanto Zorobabel e outros tantos estão reconstruindo o templo, aqui a função de Esther dentro do reino é a preservação do povo judeu que já está lá em Suzã, que já se adaptou de certa forma aos costumes e à cultura daquele povo. Isso gera uma reflexão em nós. Existem, irmãos, dois extremos. Existe o extremo onde você rejeita e não se relaciona com a cultura. Você se afasta dela. Isso é um problema. Mas também existe um outro extremo onde você se acomoda à cultura. Você permite com que a cultura ela defina o seu estilo de vida, a sua identidade, quem você é. Muitas vezes é a tensão que nós vivemos. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para os irmãos. É claro que isso eu não imponho como uma regra, né? A gente sabe que a autoridade é sempre a palavra de Deus. Mas aproveitando os nossos dias, muitas vezes é comum o mesmo discurso de todos os anos. Cristãos fazendo discursos contra o Halloween,
fazendo discursos para boicotar Netflix, etc, etc e etc. Qual é o problema? Precisamos nos posicionar? Precisamos. Precisamos mostrar o erro? Precisamos. Mas nós fazemos o trabalho pela metade, irmãos. Por quê? Por exemplo, nós falamos, olha, não faça parte do Halloween. E o que acontece muitas vezes? As pessoas não conseguem explicar o porquê. Fala, olha, eu sou cristão, eu não participo disso e pronto. Mas não consegue apresentar o evangelho. Não consegue apresentar as boas novas. Muitas vezes nós rejeitamos o banquete da cultura. A gente diz, não, eu não vou participar disso. Mas não participamos do banquete espiritual, que é a ceia do Senhor. Então, do que adianta nós falarmos de Halloween e tantas outras coisas? Não participamos de um banquete espiritual. Muitas vezes falamos de boicotar a Netflix, mas as nossas devocionais às vezes são ralas, a nossa forma de apresentar o evangelho é superficial, ou às vezes nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo evangelho. Nós ainda não entendemos o que são as boas novas. Nós ainda fazemos parte de uma religião de obras. E eu não estou dizendo que essas coisas não sejam erradas, não é essa a questão. Nós sabemos que é um ponto pacífico, mas é a nossa abordagem em relação à cultura. Nós temos dificuldade de nos comunicar com a cultura. Sabemos que, biblicamente, a Bíblia ela tem uma posição contrária ao homossexualismo? Nós sabemos. Mas o que a Bíblia nos orienta? A nos relacionarmos com as pessoas. Independente dos seus pecados, das suas origens, das suas dificuldades. Como nós vamos apresentar o Evangelho? Se nós tão somente focamos aquele pecado específico, e nós não chegamos diante das pessoas dizendo que de uma forma geral, todos nós somos pecadores sentenciados, condenados fora da pessoa de Cristo. Se nós não conseguimos apresentar o Evangelho de forma completa a essa pessoa, como ela vai enxergar essa necessidade de mudança se ela não compreende o Evangelho? E para compreender o Evangelho, nós precisamos ter um entendimento completo das boas novas de Cristo Jesus. Então não podemos rejeitar e deixar de nos comunicar com a cultura, ou nos relacionar, mas também não podemos nos acomodar. E é interessante porque na minha época, eu sou de 87, na minha época era muito comum falar assim, crente mundano. E aí o que era o crente mundano? O crente mundano é aquele que muitas vezes não largava o cigarro, às vezes jogava no bicho, tinha pecados de natureza moral, e pronto, a gente fechava esse pacote e dizia, esse crente é mundano. Mas irmãos, se nós lemos a Escritura por completo, o mundanismo ele é muito mais profundo do que essas categorias. Porque Paulo, por exemplo, quando ele repreende a igreja de Corinto, ele repreende uma igreja orgulhosa, invejosa, e ele diz, isso não é comportamento de crente, isso é comportamento de pessoas mundanas. Então, de uma pessoa que apresenta problemas de ordem moral, até um invejoso, um orgulhoso, ou uma pessoa que é movida por interesse pessoal, todos estão nessa mesma categoria. Nós precisamos ser luz para o mundo, como diz Jesus, mas nós não podemos nos esconder debaixo de uma vasilha, como diz algumas traduções, né? Não podemos ocultar a luz de Cristo. E aí, enfim, irmãos, esse é o cenário. Esther, ela agrada ao rei, de repente, ela é escolhida como rainha, parece que está tudo dando certo, mas ocorre outra situação. Mardoqueu toma conhecimento de uma conspiração que é levantada contra a vida do rei. E aí ele vai lá e denuncia, 2 oficiais estavam conspirando para matar o rei. Fazem uma investigação, descobrem, é verdade, vão matar o rei. Quem foi que falou isso? Mardoqueu. Tranquilo, ok. E aí, não vai acontecer nada? Não vai ter uma promoção? Mardoqueu simplesmente é esquecido.
E aí é aquele momento chave, onde o leitor ele se pergunta, nossa, mas onde está Deus nesse momento? Mardoqueu é esquecido. Esther se casa com o rei pagão. Não faz sentido ainda. Eu sei que a vida de rainha é muito boa, mas as coisas não estão se encaixando. É o que muitas vezes acontece na nossa vida. Alguns promovidos, outros esquecidos. Mas a gente não pode esquecer, esse aqui é um momento onde aparentemente o povo de Deus está sendo esquecido e os inimigos estão em ascensão. As coisas podem piorar? Podem, e muito. Porque no meio dessa história se levanta o inimigo, o opositor. Além de Mardoqueu ser esquecido, o rei exalta um homem chamado Amã. E esse Amã, ele toma conhecimento que Mardoqueu não reverencia, não respeita a autoridade dele. E pior, descobre que esse Mardoqueu é um judeu. No capítulo 3, se eu não me engano, esse Amã, ele é identificado como um descendente de Agag. E se os irmãos se lembrarem de 1 Samuel capítulo 15, houve uma luta entre Israel e essa descendência. E ficou conhecido como episódio em que Deus rejeitou a autoridade do rei Saul, porque Deus havia dado a orientação de destruir todo aquele povo. Só que Saul poupou um rei, e esse rei se chamava Agag. A história simplesmente passa e volta ao mesmo ponto de origem. Então, inimigos um frente ao outro. Só que Mardoqueu foi honesto, fez o que foi correto e foi esquecido. Amã se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra Mardoqueu, mas foi promovido. As coisas não podem piorar mais do que estão aqui nesse livro. Parece que o leite já foi derramado, né, irmãos? Muitas vezes é o que se passa conosco. Eu lembro de um livro que li há muito tempo atrás, e ele dizia o seguinte: é muito fácil você crer no evangelho quando o dia está ensolarado, quando o trânsito está ok, quando você recebe uma promoção assim que chega ao trabalho, quando você passa uma semana sem aquela culpa, aquele senso de que você pecou. Mas é muito difícil você acreditar no evangelho quando os dias estão chuvosos, quando você peca terrivelmente na semana, e quando muitas vezes você não vê esperança naquela situação em que você se encontra. Quando você se olha e vê um retrato horrível de quão terrível você é. É muito difícil crer no evangelho desses dias. E é esse o quadro. Como crer que Deus está aqui nesse exílio conosco, sendo que o inimigo está sendo promovido, chegando ao poder, e eu, que sou do povo de Deus, parece que estou sendo esquecido e abandonado. Para piorar, esse Amã recebe um conselho assim muito sábio da sua esposa e dos seus amigos pessoais. Viu? Vamos fechar com chave de ouro? Por que você não elabora assim tipo uma forca? Marca um dia, faz um sorteio aí de um dia para matar todos os judeus. Engraçado que esse sorteio, nesse tempo aqui, ele tinha uma expressão muito curiosa, que era o pur. Irmãos vão saber depois o motivo dessa expressão. Que era você lançar sorte para ver qual dia cairia. E caiu uma data lá. Ó, essa vai ser a data em que haverá um genocídio. Todo o povo judeu será exterminado. Então Amã seguiu essa orientação e o fez. Ok. Fechada a conta. Nos próximos capítulos, o que o autor bíblico ele faz, irmãos? De repente, uma mudança totalmente brusca. E, ao mesmo tempo, irônica. Algumas frases e ditos populares da nossa cultura vão traduzir muito bem isso. Os irmãos já ouviram aquela famosa frase? O feitiço virou contra o feiticeiro. Ou então, o peixe morre pela boca. É a ideia de que sempre você faz alguma coisa com a intenção de prejudicar o outro, mas aquilo acaba voltando para você. Dos capítulos 6 até o capítulo 10, de uma forma inesperada, essa mudança brusca ocorre. Eu vou sintetizar aqui para os irmãos
para que os irmãos sintam o impacto dessa inversão e a gente parte para uma aplicação final, que é o nosso objetivo aqui. Do capítulo 6 até o 10, nós vemos agora os inimigos caindo e o povo de Deus em ascensão. Primeira coisa, Amã, ele está vivendo um momento de ascensão. Ele está na crista da onda do mundo. De repente, ele é convidado para o banquete da rainha Ester, que já havia conversado com Mardoqueu e elaborado junto com ele um plano. E aí ele pensou, bem, fui convidado ao banquete da rainha Ester, além da homenagem que eu já recebi do rei, a autoridade, eu vou receber mais coisas. Com certeza tem uma promoção chegando aí. Chega nesse banquete e é surpreendido pela seguinte notícia. Ester revela sua identidade ao rei, até então ela havia ocultado, porque ela toma conhecimento que Amã já marcou a data para matar todos os judeus. Então ela precisa se mover. Então ela diz, olha rei, é o seguinte, a minha petição é que o senhor revogue esse decreto. O senhor tire esse decreto, essa data. Mas por quê? Uma pessoa perversa elaborou esse plano. Ela decidiu um dia para matar todos os povos judeus. Quem é essa pessoa? Esse aqui, ó, do banquete, o Amã. O rei, ele fica extremamente indignado. Precisa ser feita alguma coisa. De repente, um funcionário que nós não conhecemos dá uma pequena sugestão, aproveita aquele momento, né? Bem, aquele clima, aquele ambiente, e diz, olha, o Amã, ele teve uma excelente ideia. Ele preparou uma forca para Mordecai. De repente o rei pensa, olha, seria interessante então a gente usar, pode usar essa forca e pendurar na Amã. Amã. E Amã, ele é enforcado. A própria forca que ele preparou para o seu inimigo Mardoqueu, ele mesmo experimentou. Será que as coisas podem piorar para os inimigos de Deus? Nós sabemos que pelo Salmo 1, que o ímpio é como a palha, aquela folha seca. Então as coisas podem piorar. Porque o perverso não permanece na congregação dos justos. Amã é enforcado. Porém, havia um decreto do rei que ainda estava valendo na cidade de Suzã, de que todos os judeus seriam exterminados. E Ester também faz outro pedido, que se revogue esse decreto. Então o rei vai e faz um novo decreto. Qual é o decreto? Além de Amã, todos aqueles inimigos que se levantaram contra os judeus, a partir de hoje, a partir desta data, eu estou dando autoridade para os judeus reagirem e os judeus matarem os seus inimigos. Que livro estranho, irmãos. Muito estranho. Como um povo judeu, povo de Deus, tem autoridade para matar seus inimigos. E aí uma nova inversão. O inimigo que planejava a morte do povo de Deus, agora está na mira desse povo. O que nós fazemos? As pazes? Irmãos, vou resumir. Com esse novo decreto, houve uma morte de 500 homens no reino persa. 500 inimigos do povo de Israel, do povo judeu. Além desses inimigos, Ester, ela fez uma nota de rodapé no decreto. Diz, rei, posso fazer uma nota de rodapé? Assim, além desses 500 homens, será que os 10 filhos de Amã podem entrar nessa punição também? 10 filhos de Amã, perdão. Estou confundindo aqui. Os 10 filhos de Amã entraram na lista também. Irmãos, eu sei que vão ficar algumas lacunas aqui na pregação. Peço desculpa a vocês, porque a história é enorme. Mas eu gostaria de concluir perguntando o seguinte. Na sua devocional, você já foi tomado de um choque de realidade. Ester não dá para entrar numa classificação de heroína, como se fazem hoje nas novelas e na literatura cristã, correto? Pois você pode ler com mais calma. Então, o que vamos dizer de Ester? É uma heroína ou anti-heroína? Parece uma forte candidata ao Esquadrão Suicida lá da DC, né? A gente não sabe se é herói, se é anti-herói.
Mas a questão que o autor bíblico quer nos mostrar não é isso, irmãos. Essas categorias, quem acaba criando somos nós. Nós queremos olhar para Sansão e dizer, ele é um herói. Nós queremos olhar para Esther, ela é uma heroína. Nós queremos olhar para Maria, que está aos pés de Jesus, e Marta sempre ocupada, sempre cozinhando, e dizer, nossa, a Maria é a herói da história. E essa é a grande questão, esse é o grande tema, a grande narrativa da Bíblia, irmãos. Nós não precisamos de heróis, nós precisamos de um Salvador. Nós temos aqui reinos que se levantam, caem, nós temos pessoas pedindo reis, aquele rei perfeito, idealizado, mas acaba decepcionando. Quando você vai para um rei mais democrático e ímpio, também decepciona, porque ele não tem nada para edificar a sua vida. E essa é a nossa realidade. Em dias ruins, desafiadores, em dias bons, nós precisamos sempre do Evangelho de Jesus Cristo. Como a narrativa do livro de Esther aponta para a pessoa do Salvador. Primeira coisa, irmãos, Esther, mesmo na sua posição de rainha, ela poderia ter valorizado o status dela, que é uma coisa hoje muito comum das pessoas. Você ganhar o seu primeiro milhão virou um status espiritual, de como Deus está abençoando você, como Deus está fazendo as coisas. Nós não vemos isso aqui no livro de Esther. Esther, ela está pronta a abrir mão do seu status de rainha para que o seu povo seja salvo. Isso não lembra você sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Sendo Deus, assumiu a forma de servo. Quando nós cantamos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós falamos de um Salvador que não é aquele Jesus esquizofrênico que olha o nosso sofrimento e ele não se sensibiliza. Ao contrário, ele se sensibiliza com o nosso sofrimento. De alguma forma que nós não entendemos, teologicamente dizendo, Cristo sofre conosco. Em que sentido? No sentido em que ele assumiu a nossa natureza, experimentou sede, fome, chorou no túmulo de Lázaro. Porque ele se identificou conosco, ele se identifica com o seu povo. Ele não é um salvador insensível. Ele não é aquele médico que dá um diagnóstico para o pecado de uma forma insensível e diz, se vira. Ele apresenta o remédio, e o remédio são as boas novas dele. No livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado. Parece que Deus está ausente do ponto de vista humano, porque às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes o dia está ensolarado e às vezes está chuvoso. Como crer que o Evangelho são boas novas nesses dias? Irmãos, a cruz de Cristo é a maior demonstração dessa verdade. Embora Deus esteja presente, muitas vezes as circunstâncias, aquela imagem, aparentemente apresentam Deus que está distante e longe. Aparentemente. Olhando para a cruz, vendo o Salvador crucificado, a multidão olhava. Ele não pode ser Deus. É muita fraqueza, é muito sofrimento, é muito sentimento de derrota. Roma vai ganhar. Mas ali na cruz, Deus estava presente. Reconciliando consigo todas as coisas. Reconciliando um povo que era seu inimigo. E finalmente, o livro de Esther apresenta uma cena perturbadora. Judeus, que por causa dessa sorte que Amã lançou, chamada de Pur, eles inauguram uma nova festa judaica. Esther e Mardoqueu especificamente, que é a festa do Purim, onde todo judeu se recordaria que naquele dia o seu principal inimigo e os seus demais inimigos foram enforcados. Uma festa para comemorar a morte dos seus inimigos. Faça um link com a situação que ocorreu nos nossos dias. Faça um link com o Rio de Janeiro. Faça um link com todas as pessoas que sempre vão se opor ao Evangelho, ao que está acontecendo na Nigéria, ao que acontece no dia a dia. Nós sabemos que toda oposição que se levanta é por causa do Evangelho de Cristo. É por causa da luz de Cristo na nossa vida. Mas diferente de Esther, diferente desse último banquete, o nosso banquete é diferente, irmãos. O nosso banquete, ele é muito mais glorioso.
Porque todo primeiro domingo do mês, domingo não, segundo domingo, é isso. Todo segundo domingo do mês, o nosso Salvador, o Rei Jesus, nos convida para o banquete. Quem ele convida? Aqueles que foram seus piores inimigos. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. A palavra reconciliação quer dizer o quê? Que todos nós já carregamos o histórico de inimizade contra Deus, contra a lei de Deus. E Cristo foi crucificado, Cristo foi morto, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos o privilégio de participar dessa mesa. Cristo, Ele poderia simplesmente fazer que nem um Salmo capítulo 2, Ele olhar para as nações e rir. Mas aquela palavra diz, beijai o Filho, para que não se ire e se refugie nele. Nós buscamos refúgio e socorro em Cristo. Ele pegou os inimigos e ao invés de abandoná-los, Ele trouxe consigo mesmo, através da cruz. E hoje nós temos o privilégio de participar de um banquete espiritual. Nós que não temos nada para alegar a nosso favor, mas mesmo assim, Ele nos convida para esse banquete glorioso. Isso é o Evangelho, irmãos. Enquanto uns comemoram a morte do inimigo, o Evangelho diz, ore pelos seus inimigos. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Não é fácil? Não é fácil. Porque não é uma coisa que nós fazemos pelo nosso poder. Não é uma coisa que nós fazemos pela nossa virtude. Não é algo que nós fazemos para as pessoas chegarem e falarem, nossa, como você é uma pessoa paciente, né? Canonizada, santa. Não, é Cristo. É aquilo que Cristo está fazendo e transformando em nossas vidas dia após dia. Então o livro de Esther, irmãos, mais do que Esther, é sobre Cristo. É como todas as narrativas bíblicas do Antigo Testamento preparam o caminho para Cristo. Esther e Mordecai conseguiram fazer do reino da Pérsia um reino pacífico. Mas nós sabemos que a resposta para a nossa condição não é isso. Embora o dinheiro na conta, embora uma saúde financeira, embora uma saúde de vida, embora tantas outras coisas sejam algo que traga muita alegria a nós, e nós não podemos mentir nesse sentido, nós sabemos que a única resposta para o problema do coração está no Evangelho. Então as coisas elas podem melhorar em vários aspectos, mas se o coração não for tratado, elas podem ir de mal a pior. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Porque o Evangelho, ele pega a gente nessa condição. Ele pega a nossa vida bagunçada e faz de nós instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Vamos orar? Senhor, mais perturbadora que a história de Esther, livro de Esther, talvez o sermão hoje um pouco complexo, são as nossas vidas, muitas vezes, em que nós tentamos encaixar as peças das nossas histórias, daquilo que tem nos surpreendido no dia a dia. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe e sonda o nosso coração. Nós queremos confessar a esperança que temos do Santo Evangelho, de que o Senhor pode nos alcançar onde nós estamos. Independente da distância, se perto ou não da Terra Santa, o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é o Emanuel, aquele que pode visitar-nos, Senhor, nos momentos mais tenebrosos e difíceis das nossas vidas. Ó Deus, se há alguém nesta manhã que ainda não conhece esse Evangelho, que o Teu Santo Espírito possa iluminar os olhos do seu entendimento, que essa pessoa possa experimentar e enxergar a grandeza do Senhor. Ó Deus, que após a reflexão dessa série, nós possamos cada dia mais valorizar a história do povo de Deus. Entender que acima da nossa vida, das nossas histórias, existe uma história maior que aponta para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está realizando. E todos os domingos, ao cantarmos, ao orarmos, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos ter a convicção de que o Senhor está presente, de que o Senhor está falando audivelmente através da Tua palavra e por meio da mensagem de Cristo Jesus, que nossas vidas sejam transformadas
a partir desta experiência. É a nossa oração nessa manhã, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, para que essa semente não caia em terra superficial, rochosa, mas que possa encontrar um coração fértil para a transformação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.